Segue mais uma das minhas experiências como repórter fotográfico. Toda vez que um motorista, um repórter fotográfico e um repórter saem para a rua para fazer uma reportagem para o jornal ou para uma revista, isso com tamanha frequência que acontece normalmente no dia a dia dessa equipe, acaba se formando uma amizade entre os três. Acaba assim até tendo a liberdade de se falar com franqueza um para o outro sobre aquilo que está certo, sobre aquilo que está errado no decorrer do trabalho. Acaba surgindo até uma amizade, uma confidência entre os três, e isso é muito legal porque é saudável para a equipe. Enquanto o fotógrafo está em cima, pendurado em cima de uma árvore, em cima de um poste para tentar fazer uma foto, o motorista muitas vezes acaba sendo uma pessoa importante no trabalho, porque ele, observando de longe as coisas que acontecem, muitas vezes ele descobre coisas que o fotógrafo que está concentrado em buscar um ângulo certo para fazer tal foto, acaba sendo avisado pelo próprio motorista sobre aquilo que ele não estava vendo. Portanto, é uma equipe, e isso é muito saudável para o trabalho. Mas, de qualquer forma, isso também acaba gerando alguns atritos, alguns certos conflitos também. Mas tudo isso resolvido com uma boa conversa. Recentemente, havia um motorista que sempre quando a gente viajava, gostava de ouvir aquele grupo Jethro Tull. Toda vez, 5 horas da manhã, quando o cara vinha me buscar em casa para fazer uma viagem que fosse para o interior de São Paulo, eu já estava me prevenindo de que ao chegar 5 horas da manhã diante da minha casa, eu entraria no carro e estaria ouvindo o som do Jethro Tull na minha orelha em alto volume. Aquilo já me deixava à noite preocupado, porque acordar 5 horas da manhã, sair para fazer uma pauta e logo de cara já ouvindo o som do rock pesado na orelha em pleno silêncio da madrugada, aquilo não era uma coisa normal. Mas para o bem-estar da equipe, vamos que vamos e vamos deixar o barco rolar. Assim, toda vez que nós saímos com aquele motorista que era gente boa, um belo profissional, tínhamos que deparar com esse desafio. 5 horas da manhã, ouvindo na orelha, mal tinha o galo cantado ainda e o Jethro Tull na cabeça do companheiro. Assim, todas essas viagens que nós fazíamos para o interior de São Paulo, eu já estava me prevenindo. E todo mundo reclamava de que ouvir Jethro Tull 5 horas da manhã não era uma coisa normal, ainda mais no alto volume. E toda vez que era questionado sobre o assunto, o motorista falava, enquanto eu estou dirigindo 300 km, vocês estão dormindo aí, então eu vou ouvir Jethro Tull. E todo mundo com aqueles ouvidinhos, com o tampão, aqueles tampãozinhos de ouvido, ou um foninho de ouvido para ouvir uma outra música, para tentar amenizar o som do Jethro Tull na cabeça, não era o suficiente, porque o som era muito alto. Mas para o bem-estar da equipe, para não ter nenhum desconforto, a gente deixava o barco rolar e vamos que vamos. Assim, toda vez era esse atrito danado que a gente tinha que passar. Numa dessas viagens, eu cheguei para o motorista e falei, poxa, tudo bem, é normal a gente ouvir um som, mas pô, andar 300 km ouvindo o Jethro Tull, e de repente, quando acaba o DVD, o CD, você põe de novo o Jethro Tull, com as mesmas músicas no som alto, aí não há ser humano que aguente. E toda vez era esse desconforto. Até que depois de tanto ranca-rabo, de tanta conversa, de tanto atrito, a gente chegou num acordo. Falamos o seguinte, então na próxima viagem, eu, fotógrafo, iria escolher as músicas que eu gostaria de ouvir na ida para a viagem. E na volta, ele voltaria ouvindo o tal do Jethro Tull. Então foi assim combinado de uma forma democraticamente, que na ida eu ouviria o que eu quisesse. E ele não poderia falar absolutamente nada e no som e na altura que eu quisesse. E na volta ele viria ouvindo aquilo que ele quisesse e eu não poderia reclamar de nada. Porque afinal de contas era uma equipe e cada um tinha seus deveres e também tinha seus direitos. Então nós vamos nos preparar para a próxima viagem. Então assim, sabendo do nosso acordo, já separei as músicas que eu gostaria de ouvir numa viagem como essa. Então, assim, na primeira viagem que nós fizemos dias depois, fomos para o interior de São Paulo numa viagem longa de 400 km. Assim, 5 horas da manhã, ao entrar naquele carro, ouvindo apenas o latido dos cachorros na rua, e o galo mal tinha acabado de cantar, entrei e o silêncio no carro estava reinando. Começava ali a ser colocado em prática o nosso acordo, o silêncio total. Quando eu entrei para dentro do carro e já saímos em direção à nossa viagem, ele já foi logo perguntando que música que eu ia pôr para ouvir.
Eu falei que eu me reservava no direito de, nos primeiros 100 quilômetros, que eu mal tinha acordado ainda, de não ouvir nada. Afinal de contas, eu estava no meu direito dentro daquilo que nós tínhamos combinado. Tudo bem. E lá fomos nós. 100 quilômetros no maior silêncio e tal, até que ele chegou. E aí, não vai pôr nenhuma música? Não vai ouvir o que você queria ouvir? Falei, calma, agora sim eu vou ouvir. Aí tirei do minha bolsa de fotógrafo uma pacoteira de CD. Ele ficou olhando. Primeiro CD já meti lá naquele lugarzinho onde vai o aparelho de som. Pá! Primeira música. Acampei lá na montanha, de manhã fiz meu café. Mas que é isso? É minhas músicas de escoteiro, que eu gosto de ouvir. Uma música de escoteiro? É, eu gosto. E depois, acabou aquela música. Árvore da montanha, olei. Mas porra, mas que música besta é essa? Não, são as minhas músicas de escoteiro. Nós tínhamos feito um acordo que eu ouviria o que eu quisesse e você ouviria o que você quisesse na vida. Não, mas pô, umas músicas bosta dessa, não sei o que. Não, mas é a minha música. Democracia é democracia e nós combinamos isso. Pô, e continuamos a nossa viagem, a música dos escoteiros na orelha do cara. E em som alto. E o cara já começou a ficar incomodado. E nós continuamos a nossa viagem, 100, 200 quilômetros. Até que quando acabou as músicas de escoteiro, eu falei, pô, já estava acabando essas músicas. Não, mas ainda estou no meu direito. Vou pôr outra música. Meti lá um CD de Mas que é isso? Não, são músicas mantras indígenas do Alto Xingu, lá do Chavante. Pô, mas que música é essa? Eu ouvi sim, cara, claro que eu ouço. Pô, música Chavante dos índios, você nunca ouviu na sua casa? Pô, mas que música é isso? Eu falei, não, é o meu direito. E continuei, mais 100 quilômetros só de o cara já não estava mais aguentando. Ele estava sentindo na pele aquilo que a gente sentia quando a gente viajava ouvindo o Jethro Tull logo cedo. E o cara começou a ficar nervoso. E a música do Zinho, quando acabou aquele CD, o cara já não estava aguentando mais, eu meti outro CD. Que música é essa? Mas que é isso? Falando, aí são os Yanomamis da Amazônia. Por aí o cara não aguentou. Pô, tá aqui, pô, aqui, pô. Falei, não, democracia é democracia. O acordo é acordo. Eu tô ouvindo aquilo que eu quero ouvir. Na volta você vem ouvindo o que você quiser. Mas que música idiota, eu não aguento mais. É, meu filho, é assim mesmo. Continua. Agora, depois que acabou o CD dos músicas dos Yanomami, e eu coloquei o CD do Ouviram do Ipiranga, aí o cara estrebuchou. O cara falou que não aguentava mais, e não sei o que isso era um absurdo. E quando nós chegamos no final da viagem, a primeira coisa que ele foi falar pros outros motoristas era desabafar. Que o Conde já se viu, ouvi música dos índios, eu não aguentei. Eu só sei, meu irmão, que depois dessa viagem, depois dessa nosso acordo, depois das músicas que eu tinha posto, nunca mais, 5 horas da manhã, apareceu motorista nenhum na minha casa ouvindo o Jethro Tull em alto som. Essa é só mais uma das minhas experiências como repórter fotográfico.